Pessoal, continuando, flexão simples na ruína, cálculo momento resistente máximo da seção, tá? Nós já vimos na aula passada, falamos um pouco sobre as equações, falamos um pouco sobre as tabelinhas, né, as fórmulas adimensionais que vocês vão utilizar para calcular, para dimensionar na flexão simples, tá? E aí vamos conversar um pouquinho mais sobre cálculo de um momento resistente máximo da seção, tá? Uma aula mais rápida. Então, o que acontece, pessoal? Nós sabemos que, em concreto, você faz verificação, você atribui uma seção e verifica, né? Atribui uma seção e verifica. Então, tendo aí a largura da seção, tendo a altura útil da seção, o tipo de aço que você vai trabalhar, é um aço CA50, um aço CA60, consequentemente você sabe o FYD e sabe o EYD. FYD é a resistência ao escoamento do aço de cálculo e EYD é a deformação do aço ao escoamento de cálculo, tá? Então, tendo essas informações, tendo a resistência do concreto, você como projetista, você como estrutureiro, você deve colocar no seu projeto, especificar o FCK que você vai trabalhar, lembrando que o FCK é a resistência do concreto à compressão característica, tá? Então você precisa saber disso daí. Então, tendo essas informações, eu lhe pergunto, em qual domínio se consegue o maior momento resistente? Ou seja, qual o maior momento que a seção dada consegue resistir? Então, qual é o domínio que eu consigo um momento resistente maior? E qual o momento máximo que uma determinada seção ela vai conseguir resistir? Então, vamos resolver essas questões aqui agora. Bom, nós sabemos que o nosso momento de cálculo, nós fizemos o equilíbrio da seção, lembra? Com força no concreto, força no aço, para que eu tenha aquele equilíbrio, né? Lembrando que momento é força no aço ou força no concreto vezes o braço de alavanca, né? Eu chego nessa expressãozinha aqui. Essa expressão é obtida com isso que eu acabei de falar, força vezes braço de alavanca. Lembrando que a força no concreto, você vai ter lá o 0,85 de FCD vezes a largura da área comprimida, que é BW, vezes 0,8 de X. Tá certo? Então nós chegamos nessa equaçãozinha aqui. Bom, se você derivar a equação do momento em relação a X e igual a zero, você vai obter o ponto máximo da função. Tá? Ou seja, nós vamos obter que a posição da linha neutra em que o meu momento resistente é máximo é 1,25 de D. Mas espera aí, eu aprendi que a minha altura útil da seção, a minha peça vai de 0 a D. Então, se está 1,25 de D, então isso quer dizer que a minha peça está fora da seção. Não é isso? Exatamente. Tá? O resultado x igual a 1,25D, a linha neutra passa fora da seção, pois para haver flexão simples é necessária a existência de resultantes normais de compressão concreta e tração no aço, que se anulam. Isso só é possível nos domínios 2, 3 e 4, em que a linha neutra corta a seção. Então veja, eu sei que matematicamente a minha seção ela tem um momento resistente quando a linha neutra passa fora da seção, mas isso não tem significado físico, porque eu preciso trabalhar eu estou trabalhando com flexão simples, então eu preciso trabalhar ou no domínio 2, ou no domínio 3, ou no domínio 4. E a minha altura útil ela varia de 0, a minha linha neutra vai de 0 a D na flexão simples, por exemplo. Tá? Então 1,25D não seria suficiente, não seria viável, porque não tem, eu estaria fora da minha seção. Tá? Então, pessoal, a ideia é o seguinte, a minha linha neutra vai de 0, onde é o início do domínio 2, só que lá no domínio 2 o meu concreto é 0, minha deformação, né? E 0 a D. Quando a linha neutra está em D, o que acontece? Eu tenho o final do domínio 4. Então, o intervalo que eu teria para trabalhar aí era de 0 a D. Consequentemente, lembrando aqui, ó, eu vou de 0 a D.
nesse intervalo aqui. Só que existe um probleminha. Vamos para frente. Se x for igual a zero, quem é que vai ser meu aumento? Zero. Então, o intervalo que eu tinha x igual a zero, x igual a d. Se x for igual a zero, o aumento igual a zero. Então, não tem um ponto. É o ponto mínimo da seção, da função. Tá? Se x for igual a d, pessoal, eu substituindo aqui onde tem x, colocando d e fazendo todo o algebrismo, eu vou chegar nessa equaçãozinha aqui, de 0,408d ao quadrado BWFCD. Tá? Ou seja, x igual a d indica que a seção deverá estar trabalhando no fim do domínio 4, de modo a resistir o maior momento que a peça estará submetida. Pode estar submetida. Nesse ponto, a deformação do aço é zero e, portanto, a tensão no aço é zero. Então, se a tensão no aço é zero, como é que eu vou calcular a armadura? Daí uma armadura infinita, ou seja, muita armadura. Impossível. Tá? Então não há significado matemático, não há significado prático, vamos dizer isso. Tá? Então lembrando que o meu momento resistente máximo, ele se dá no final do domínio 4. Mas no final do domínio 4, a minha deformação do aço é zero, consequentemente a minha tensão no aço é zero. Então se é zero, zero, eu não tenho como calcular a armadura. Certo? Ah, mas se por uma questão qualquer, alguém me perguntar qual é o ponto em que a minha seção apresenta o maior momento resistente, no final do domínio 4. Ok? Mais uma vez eu sempre coloco essas imagens de domínios para que vocês lembrem, né? Lá de 0 a D seria essa situação aqui. Só que é complicado você trabalhar no domínio 4. Vocês sabem, nós já comentamos isso aqui várias vezes. Trabalhar no domínio 4, o aço não atingiu o escoamento. Trabalhar no domínio 4, eu tenho estruturas super armadas. Então, eu tenho muita armadura. Trabalhar no domínio 4, eu tenho ruptura brusca. É um domínio perigoso. Então, sempre que possível, evite o domínio 4. Mas tudo bem. Para obter o máximo momento, deve-se, portanto, utilizar algum ponto do domínio 4, que não seja o final, logicamente. O aço não vai trabalhar com toda a sua resistência, acarretando o consumo excessivo de aço e perigo de ruptura abrupta. O mais comum é utilizar o limite entre os domínios 3 e 4, correspondente a 0,628D. Lembra do 628D? Faz a relaçãozinha do triângulo com as deformações, você vai chegar aí no 0,628D para o aço CA50. Tá? De acordo com a nossa norma, no item 14.6.4.3 da NBR 118/2014, estabelece que para proporcionar um adequado comportamento dúctil em vigas e lajes, a posição da linha neutra no estado limite útil deve obedecer os seguintes limites: x sobre d menor ou igual a 0,45 para um FCK maior que 50 MPa, x sobre d 0,35 para concretos com 50. Porque antigamente a gente poderia variar, vamos trabalhar só com 0,45 para momento negativo e vamos deixar nos outros 0,628. Agora é 0,45 dessa relação x sobre d. Certo? Então, pessoal, eu coloquei um exercíciozinho para que vocês façam aí, tá? Calcular para o aço CA25 o momento resistente para o limite entre os domínios 3 e 4. Então, se você tem aí o limite do domínio 3 e 4 e você tem o aço CA25, você consegue obter aqui a minha deformação de escoamento, tá? Do aço. Com a deformação do escoamento, você vai jogar aqui, vai calcular a posição da linha neutra. Posição da linha neutra, você vem para cá e calcula. Como é limite 3 e 4, você vai entrar aqui com a tensão, com essa tensão aqui, que é o FYD. Joga aqui e você calcula a armadura. Tá certo? Isso nós já sabemos, já comentamos várias vezes sobre isso. Tá? Domínio 3, as equações. Eu sempre coloco esses domínios porque para lembrar, tá?
cada parte, de cada domínio, ok? Outro exercício aí, para uma viga de seção retangular de concreto armado, com largura BW igual a 12 e altura igual a D, já estou dando a altura útil aí, determinar o momento resistente da seção e o valor da área necessária correspondente a esse momento, tá? Então, eu estou considerando aí que o limite, a posição da minha linha neutra está nesse domínio aí, x3 e 4, tá bom? Considere FCK 20 MPa e aço CA 50. Continuando, pessoal, o que acontece? Existe uma situação muito comum na prática, que é quando a viga já está pronta, a viga já está concretada, alguém lhe chama para fazer uma análise, e aí você pergunta qual o momento máximo resistido por essa viga, tá? Então eu chego na obra e eu preciso fazer um levantamento, eu preciso verificar quais são os aços, qual é a armadura, que tipo de aço, a seção geométrica da peça. Com todas essas informações aqui, eu consigo obter o valor máximo resistido. Então, qual o valor do momento máximo resistido? Então, a solução do problema é bem simples. Deve-se inicialmente considerar que a seção poderá trabalhar entre o início do domínio 2 até o final do domínio 3. Em qualquer um desses domínios, o aço está escoando, ou seja, a deformação do aço é igual à deformação do escoamento e a tensão no aço é igual à tensão do escoamento de cal, tá? Então, a força no aço eu posso obter por isso aqui. Se eu tenho já a área de aço, fui na minha obra, fui na minha casa, sei lá, qualquer coisa, a minha viga já está pronta, eu sei a área de aço, multiplico pela tensão do escoamento, eu obtenho a força no aço, tá? Como a força no concreto é igual à força no aço, eu posso obter o que aqui, pessoal? Eu posso obter aqui a minha posição da linha neutra, ok? Com isso eu obtenho a posição da minha linha neutra por essa fórmula aqui, apenas algebraica, tá? Jogando aqui, obtenho a posição da minha linha neutra. Como eu tenho a posição da linha neutra, aí eu consigo agora saber em que domínio ele está. Eu consigo saber se está no domínio 2, eu consigo saber se está no domínio 3 ou 4, naqueles intervalos de linha neutra, né? Então, se aquela linha neutra que eu obtive está aqui nessa região, então estou no domínio 2. Se está aqui nessa região, estou no domínio 3. Ou, se der aqui, estou no domínio 4. Aí, se tiver no domínio 4, nós vamos fazer algumas observações, tá certo? Determinando o valor de x, é preciso verificar se ele é inferior ao limite x3, 4. Caso isso ocorra, portanto, de fato, o máximo momento resistido pela seção obtido pelo produto da força da armadura pelo braço de alavanca Z, ok? Então, você obtém o máximo momento resistido dessa forma, tranquilamente. Agora, se a linha neutra seja superior ao limite do x34, isso indica que a seção está trabalhando no domínio 4. E, portanto, a tensão na armadura não é mais a tensão do escoamento. É uma tensão inferior, tá? Então, nós precisamos calcular isso, para poder calcular isso. Então, nesse caso, pessoal, a força no aço, lá eu tinha considerado a FY dele, não posso agora eu tenho que ter com a tensão no aço. Por relações de triângulo, né, eu consigo, e eu tenho a posição da linha neutra, eu consigo obter a deformação do aço. Tá? Então, indo para cá, colocando isso aqui em termos de tensão, tá? Colocando isso aqui em termos de tensão, a deformação seria aqui a tensão dividido pelo módulo, né? Se vocês lembram lá da resistência dos materiais, o que é tensão? Tensão é deformação vezes o módulo, admitindo aqui a lei de Hooke, né? Tensão é igual a deformação vezes o módulo. Consequentemente, a minha deformação é tensão sobre módulo, tá? Então, fazendo aqui essas continhas, eu obtenho essa equação aqui, certo? Lembrando que eu preciso entrar aqui com a tensão reduzida, né? Então, por isso que eu trabalho aqui com
1.15 aqui para poder trabalhar com esses valores, tá bom? Então, nós temos aqui a tensão no aço. Com essa tensão no aço, eu calculo a minha força no concreto, tá? Eu calculo aqui a minha força no concreto. A minha força no concreto é a tensão vezes a área de aço. Força no concreto é a tensão, que eu obtive isso aqui, vezes a área de aço. Se eu tenho uma área de aço, eu tenho uma força, tá? Então, fazendo aqui continuando com as equaçõezinhas, né, eu chego nessa equação aqui, ó, 0,782 ao quadrado mais AS, que multiplica 0,035 vezes o módulo do aço vezes a posição mediana neutra. Isso aqui vem lá daquela equação lá do momento, aquela equação de segundo grau, tá certo? E a mesma coisa aqui. A única diferença é que eu vou entrar com a força no aço aqui. Ok? Tranquilo. Bom, pessoal, aqui são exercícios para vocês fazerem, para vocês brincarem aí, tá? Então, determinar o momento resistente de uma viga de seção retangular de concreto armado com largura 12, altura útil 17,65. E aí eu tenho duas áreas. Você faz primeiro um cálculo com AS igual a 2 e depois um AS igual a 4. Tá certo? Considera CA50, FCK de 20 MPa. Vocês vão ver que vou ter diferença. Quando eu calculo com 2, vai me dar lá no domínio 2 ou 3. Quando eu vou para o domínio 4, quando eu vou para a área de aço igual a 4, eu vou lá para o domínio 4. Tá? Então vocês vão ter que recalcular a tensão e fazer todo aquele algebrismo, tá bom? E calcular o momento resistente. Ok? Bom, pessoal, uma aula mais rápida, mais prática, né, de fazer conta. Então, se vocês tiverem dúvida, nós estaremos à disposição, tá bom? Agradeço a paciência e vamos até a próxima aula. Um abraço.